Olá, meu nome é Renata, sou PCNP de Química da Diretoria de Ensino de Jaú. Eu preparei para vocês um plano de aula e um roteiro de atividades para auxiliá-los nesse momento que vocês estão trabalhando de forma virtual. Bom, o objetivo do nosso plano, do nosso roteiro, da nossa atividade hoje aqui são dois objetivos. O primeiro, orientar e subsidiar a elaboração e desenvolvimento do plano de aula e do roteiro de atividades para os alunos, baseado nas habilidades encontradas no documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da SEDUC. Esse documento orientador foi enviado para as escolas. Se você ainda não recebeu, peça para o seu coordenador que ele tem esse documento orientador. E nesse documento tem as habilidades essenciais de cada disciplina que precisam ser trabalhadas durante esse período, tá? O outro objetivo é orientar os profissionais em relação ao desenvolvimento de estratégia, recurso e nos instrumentos de verificação de aprendizagem. Então, esses são os dois objetivos para fazer a atividade que nós iremos fazer hoje. Bom, então eu vou passar para vocês um plano de aula e um roteiro de aula, tá? Seguindo o plano que eu montei. Vocês provavelmente receberam também um modelinho de plano. Esse daqui é uma sugestão, nós enviamos para as escolas também, mas quero deixar bem claro que cada escola tem a liberdade de ter o seu plano, tá? Mas não pode esquecer dos tópicos que a gente vai apresentar aqui hoje, que é o ano e série, quantas aulas, o período de realização, conteúdo, quais habilidades, quais instrumentos de avaliação. Então, isso é muito importante, tá? Então, nós iniciaremos com o nosso plano. Primeiro, o que eu preciso ter no plano? Qual que é a série que eu vou trabalhar? Então, o plano que eu preparei é do terceiro ano do ensino médio, tá? Então, terceiro ano do ensino médio, número de aulas previstas 4 e o período 2 semanas. Bom, outra observação aqui. Vocês estão entregando um plano semanal. Eu preparei um plano para 2 semanas. Vocês vão perceber que nesse meu plano tem duas atividades. Então, vocês podem utilizar uma atividade para uma semana e a outra atividade para outra semana, ok? O conteúdo que nós iremos trabalhar são variáveis que podem interferir na rapidez das transformações químicas, como concentração, temperatura, pressão, estado de agregação e catalisador. Ou seja, cinética. Bom, provavelmente vocês devem estar perguntando, mas essa aula já foi dada no centro de mídias, né? Sim, lá no centro de mídias, a professora explicou quais são os fatores que alteram a velocidade de reação. Até fez alguns experimentos. Aqui, o meu plano é trabalhar com um dos fatores que afeta a velocidade de reação, que é o catalisador. Tá? Então, eu foquei no catalisador. Lembrando que é uma atividade eu adaptei lá da apostila de vocês. Qual que é a habilidade que nós iremos trabalhar nesse plano de aula? Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis. De novo, nosso catalisador, que podem modificar a velocidade de uma transformação química. Objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento nada mais é do que o conteúdo que a gente acabou de colocar no slide anterior. Onde que eu peguei essa habilidade? Essa habilidade eu peguei lá do documento orientador que veio enviado pela SEDUC e já foi enviado para as escolas. Nessa atividade, nós iremos trabalhar também as habilidades de português e matemática dessa série. A habilidade de matemática que nós iremos trabalhar é saber usar de modo sistemático os sistemas de coordenadas para representar pontos, figuras, relações e equações. O objeto do conhecimento é geometria analítica. E no português, qual habilidade nós iremos estar utilizando? Ler e compreender, analisar e interpretar relatos de experiências,
páginas na internet, boletins informativos, piadas, adivinha, verbete, dicionário, resenhas, entre outros, inserindo traços característicos, bem como a finalidade e usos sociais. O objeto do conhecimento em língua portuguesa são as estratégias de leitura e textualização, ok? Nós iremos estar utilizando essas duas habilidades de português e matemática, além da nossa habilidade específica de química. Lembrando que o conteúdo que eu selecionei é uma sequência adaptada lá do caderno do São Paulo Faz Escola, terceira série, volume 1, que é do primeiro bimestre. Tá? Uma sugestão: oriente o seu aluno a registrar todas as anotações no caderno, para que futuramente você possa avistar. Lembrando que você pode e deve adaptá-las levando em conta do perfil da sua sala, dos seus alunos e os conteúdos que já estudaram durante as aulas. Tá? Então, esse meu plano, você pode e deve adaptá-lo. Quais atividades serão realizadas? São duas atividades. A primeira, leitura e interpretação de um texto. Esse texto é sobre catalisadores. Tá? Durante a leitura, solicite para os seus alunos que eles façam os registros das impressões, das ideias e das hipóteses que eles tiraram desse texto. Tá? E após a leitura, resolvam os exercícios que eu também vou sugerir nesse roteiro de aula. Já a atividade 2 é para dar sequência na atividade 1, mas eles vão acessar um simulador de cinética química. Esse simulador é para determinar qual é o melhor catalisador que ele colocou ali para a gente. Tá? Então, são 3 catalisadores, nós vamos testar os 3 catalisadores e identificar qual que é o melhor para aquela determinada reação. Como que eu vou avaliar? Quais são os instrumentos de avaliação para a aprendizagem? Bom, a avaliação, ela acontecerá por meio de entrega de atividades, tá? Pode ser, essas atividades podem ser inseridas na sala virtual, transpostas no formulário Google. Então, todo mundo acho que provavelmente conhece o formulário Google. Você pode colocar essas atividades no formulário Google e disponibilizar para os seus alunos e, quando eles terminarem, eles reenviam para vocês, tá? Ah, mas meu aluno não tem internet, não tem tecnologia. Então, você pode disponibilizar esses materiais impressos. Vamos começar o roteiro de atividades. Então, vamos lá. Inicialmente é igualzinho o plano. Então, fala do ano, número de aulas, o conteúdo, que a gente já viu anteriormente. Quais habilidades serão desenvolvidas? Então, aqui eu coloquei de química, qual é a habilidade, de português e de matemática, já que nós vamos utilizar não só a nossa específica, mas também de português e matemática. Então, vamos começar as atividades. A primeira atividade é a leitura e interpretação sobre catalisadores. Vocês vão perceber que nessa atividade vai envolver bastante aquela habilidade de português. Tá? Tem um pouquinho de matemática aqui, mas envolve mais o português nessa primeira atividade. E já a atividade 2, vocês vão perceber que nós vamos estar envolvendo mais a habilidade de matemática e a interpretação de gráficos, que é o acesso ao simulador. Primeira atividade, leitura do texto. Então, coloquei aqui um texto como sugestão, tá? Por que eu escolhi esse texto? Porque eu, particularmente, achei uma linguagem fácil e está explicando o que são catalisadores, dando exemplos de catalisadores e explicando por que esses catalisadores realmente aumentam a velocidade de reação. Então, vai envolver energia também um pouquinho aí nesse texto, tá? Além disso, vocês vão perceber que também tem gráficos e reações químicas para eles conseguirem entender e interpretar. Após eles realizarem a leitura desse texto, eu vou sugerir alguns exercícios para eles resolverem envolvendo os catalisadores. Então, as
perguntas, os exercícios que eu sugeri são esses. O que são catalisadores? Por que os catalisadores conseguem aumentar a velocidade de reações? Aí eu coloquei um pouquinho da utilização de catalisadores nas indústrias químicas. Tá? Essa pergunta eu coloquei para interpretar um gráfico. Então, utilizando um catalisador e sem um catalisador. Então, olha lá. Analisa o gráfico de energia baixo obtido de uma mesma reação química. Uma reação foi feita com catalisador e a outra sem catalisador. Então, de acordo com o gráfico, ele consegue perceber que com o catalisador, a energia necessária vai ser menor. Esse gráfico, ele vai ajudar bastante lá naquele texto, quando ele leu, interpretou, o que tem a ver ao catalisador com energia de reação, tá? Então, ele vai relacionar a energia de reação com o uso de catalisadores. Bom, e a última atividade que eu propus nessa primeira aqui é uma pesquisa. Então, de novo, nós vamos envolver mais um pouquinho a habilidade de português. Certamente você já ouviu falar de catalisadores de carro. Pesquisa sobre esses catalisadores, quais substâncias são utilizadas e qual a sua finalidade. Então, peça para que eles realizem uma pesquisa sobre os catalisadores de carros. A atividade 2 é a consolidação dos estudos, tá? Então, eu vou sugerir aqui a utilização de um simulador. Qual que é o objetivo de utilizar um simulador? O objetivo é proporcionar a possibilidade de observar e compreender que o uso de diferentes catalisadores e as quantidades utilizadas influenciam diretamente na rapidez da reação, sendo observado por meio de gráficos. Então, vocês vão ver que tem 3 catalisadores diferentes e quantidades diferentes. Então, a ideia é que o aluno consiga entender que o catalisador ele vai diminuir, né, o tempo de reação, ou seja, aumentar a velocidade de reação. Mas não é qualquer catalisador. Eu tenho que primeiro saber qual é o melhor catalisador para aquela reação química, que pode ser que é catalisador, mas não é para aquela reação química. Então, dá para ver bem isso através de gráficos. Bom, para isso, precisa seguir corretamente aqui as orientações, tá? Primeiro, clique no link que eu coloquei no slide anterior, desbloqueie o Flash Player, que onde fica isso? Fica no ícone localizado lá do lado direito da barra de endereço, tá? Abra o simulador e selecione os itens conforme a indicação abaixo. Selecione no simulador a opção 5 ml de água oxigenada e o catalisador a 0,5 molar de iodeto de potássio. Então, o primeiro catalisador que será utilizado vai ser o iodeto de potássio. Olha só, primeiro ele vai selecionar a quantidade de água oxigenada, lá tem 5 ml e 10, nós vamos fazer só para 5, tá? E o primeiro catalisador que aparece é o iodeto de potássio. Então, vai selecionar. Em seguida, vai selecionar a quantidade desse catalisador. Nós vamos começar com 0 ml, tá? Com 0 ml, clique em Start e clique em Plot O2, ou seja, vai construir um gráfico que é o que a gente vai observar. Qual é o tempo necessário para produzir 10 ml de oxigênio na decomposição da água oxigenada. Depois que ele viu o tempo, ele vai fazer a mesma coisa, só que para isso ele vai lá de novo no Start e vai colocar 2 e 4 ml. Primeiro 2, marca o tempo e depois o 4. Em seguida, ele vai fazer a mesma coisa, mas agora ele vai utilizar um outro catalisador, o terceiro, que é o cloreto de potássio. Vai começar com 0 ml, vê o gráfico, depois 2 ml e depois 4 ml. E por fim, o terceiro catalisador, que é o cloreto de ferro 3. Tá? Mesma coisa, 0, anota o tempo, 2 e depois 4. Se meu aluno não tiver acesso a essa tecnologia, o que eu posso fazer?
Então, aqui eu coloquei para vocês. Se meu aluno não tiver, o que eu posso fazer? O simulador, gente, é isso aqui. Então, o que eu estava falando para vocês, 5 ml de água oxigenada. Depois, na segunda linha, vem os catalisadores. Então, selecione o catalisador que você quer utilizar e depois o volume desse catalisador. O reset para começar e o plot para construção do gráfico, tá? Então, se o seu aluno não tiver, você pode já deixar disponibilizados os gráficos para ele. Tá? Então, esse aqui é a seleção dos 3 primeiros gráficos, que é do detetor de potássio, que é o primeiro catalisador. Quando tem 0 ml, 2 ml e 4 ml desse catalisador. Então, vocês podem observar a mudança desse gráfico, né? Então, aqui que ele vai ver, ó, 10 ml de oxigênio. Aqui, ó, 10 ml de oxigênio e ele vai encontrar qual é o tempo necessário para isso, tá? Aqui a mesma coisa e vai anotar tudo. Eu montei uma tabelinha que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas essa tabela que eu montei, eles também têm aonde? Tem lá, na apostila deles, que eles podem já estar preenchendo. O próximo slide são os 3 gráficos utilizando o catalisador cloreto de potássio. Então, vocês podem observar que não houve muita modificação, né? E o terceiro catalisador, a gente tem esses gráficos aqui. Bom, então, o aluno não tem tecnologia, eu vou disponibilizar os gráficos para ele. Construir os gráficos, vamos interpretar esses gráficos. Qual é a minha primeira pergunta? A primeira pergunta é, determine, né, qual foi o tempo necessário para produzir 10 ml de oxigênio. Então, eles vão olhando lá no gráfico e vão vendo qual é o tempo que foi necessário para produzir 10 ml de oxigênio. E completa a tabelinha. Essa tabelinha eu coloquei aqui, mas eles têm uma lá no caderninho deles. As outras questões que eu coloquei de acordo com o simulador foram essas. O aumento dos volumes dos 3 catalisadores interferiu na rapidez da decomposição? Então, agora, o aumento dos volumes. Nós testamos com 2 ml, com 0, com 2 e com 4. Com 0 não tinha, né? Então, a ideia é de 2 e 4. Interferiu? A terceira pergunta. Qual é o catalisador mais indicado para a reação? Então, eles vão ver qual que ele colocou lá, que ele percebeu que foi rapidinho para ocorrer a decomposição da água oxigenada. E o quarto é o que acontece ao adicionarmos água oxigenada em um machucado. Esse daqui ele vai pensar um pouquinho que é nos dias atuais, mas aquele primeiro texto da atividade 1 que eu coloquei, ele vai conseguir responder, que vai dar dando um exemplo sobre a água oxigenada no machucado. Quais são os recursos e ferramentas? Nós já falamos anteriormente, eu vou falar de novo. Então, a classe virtual, aí eu posso montar as atividades no formulário do Google, colocar também na minha classe virtual, para eles acessarem, ou você pode montar no Word e enviar por e-mail ou WhatsApp. E o aluno que não tiver essa tecnologia, você deixa impresso na escola para ele retirar. Da onde que eu peguei essas atividades? Então, da apostila São Paulo Faz Escola, do caderno do professor, e também tem no caderno do aluno. Os textos e exercícios eu tirei desses 2 sites, e o laboratório virtual é esse. Para finalizar, vou colocar o e-mail do Núcleo Pedagógico. Se quiserem enviar alguma coisa, sugestões, estamos à disposição. E também vou deixar aqui para vocês o endereço do nosso Drive. Nesse Drive, nós preparamos todos os PCNPs, todas as disciplinas, nós preparamos materiais para vocês, para auxiliarem nesses dias, né, que estamos trabalhando à distância. Bom, desejo a vocês um bom trabalho, tá? Qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Um bom trabalho a todos.